ideia o que vai acontecer esse ano. Você não faz noção o que a tua casa vai viver esse ano. Estenda a sua mão para cá. Libera uma palavra sobre mim, vai. Mas libera uma palavra, uma profecia, uma sentença. Fala assim, o Espírito Santo vai desabilitando da mente dele toda a realidade humana, almática, natural, que não tem a ver com teu coração, que não tem a ver com o céu, que não tem a ver com as batidas do seu coração. Sim, Espírito Santo, nós queremos a tua glória nesse lugar. O que transforma, o que muda, o que salva, o que liberta é a natureza de Deus. Por isso, como uma cachoeira de muitas águas, venha se derramar sobre esse ambiente, ao ponto daqueles que estão passando de carro do lado de fora não consigam resistir e pare e entre nesse lugar para beber daquilo que nós estamos bebendo e comer daquilo que estamos comendo. Recebemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo, amém. Coloca o texto bíblico. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Diga amém. Coloca o título, por favor, presta atenção, ele é profético. Um novo nível de unção. Olhe para cá. Nos últimos 45 dias, duas coisas nós recebemos nesta casa, neste lugar. Primeiro, nós recebemos motivação. Segundo, nós recebemos determinação. Ontem, quando eu estava orando, o Senhor colocou algo no meu espírito de maneira muito forte, dizendo que tudo isso não é suficiente para que possamos entrar no período mais extraordinário da nossa existência, naquilo que Ele chamou de crescimento exponencial. Então o Senhor liberou uma palavra e eu quero impartir ela sobre você, porque o Senhor disse assim, que sem um novo nível de unção, eu e você não entraremos no lugar que Ele nos prometeu. Quantos querem receber uma nova medida de unção? Diga comigo, amém. Agora escute, a unção, ela é algo extremamente significativa para o hebreu. O hebreu acreditava no passado, na antiga aliança, pastora Márcia, que quando ele recebia a unção, juntamente com a unção, ele recebia um nível que ele nunca teve de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de entendimento e de autoridade para poder cumprir o propósito que o Senhor liberou sobre ele. A unção é tão importante que quando observamos Atos capítulo 10, no versículo 38, o escritor faz questão de mencionar que o próprio Deus ungiu a Jesus. O texto diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Depois da salvação, anote isso, não existe um evento tão precioso como o derramamento da unção do Espírito sobre mim e sobre você. É interessante que, se observarmos o compêndio da palavra de Deus, de forma especial quando o autor de Atos nos escreve, em Atos no capítulo 7, no versículo 48, ele olha para uma igreja tão bonita como esta, e ele faz questão de registrar, na condição de governo,
da terceira pessoa da Trindade, dizendo: eu não mais habitarei em templos feitos pela mão dos homens. O Espírito decide que não mais iria morar em estruturas como essa. Ele tomou uma decisão, ele decidiu habitar em mim, ele decidiu habitar em você. Paulo confirma esta tese em 1 Coríntios 3,16, quando o mesmo registra dizendo: não sabeis vocês que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, e que Ele mesmo decidiu habitar em vocês? Coloca a mão no coração, por favor, diga profeticamente: eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. É interessante que não temos apenas o Espírito Santo, mas quando o Espírito veio sobre mim, sobre você, o Espírito Santo também liberou sobre nós uma unção que opera e age em nós e através de nós. Esta unção me acompanha, esta unção te acompanha. Quando terminar esse momento de culto, porque o culto não acaba, mas quando esse momento terminar, ao sair desta casa, a unção que o Espírito está liberando sobre você vai te acompanhar ao longo de toda esta semana. Quantos recebem esta palavra? É interessante que, observando esta ideia, a partir do pensamento de Davi, nós compreendemos que esta verdade é uma verdade do reino e uma verdade absoluta. Davi, quando está escrevendo o Salmo 139, a partir do versículo 1, ele está no auge da sua crise. Davi está vivenciando um momento difícil, mas no versículo 7, que é o versículo em questão, Davi começa a dizer assim: para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo de todos os abismos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém até os confins do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. O que Davi está dizendo é: eu posso estar vivendo os piores dias da minha existência, nos vales da vida, e o Espírito e a sua unção me acompanhará. Eu posso estar vivendo os momentos mais notáveis da minha existência, que aponta para os montes da vida, e o Espírito de Deus não me deixará. O Espírito de Deus não irá te deixar, não importa o lugar que você vá, o Espírito irá com você. A unção me acompanha, a unção te acompanha. A unção que habita no Senhor, ela está sendo derramada sobre mim, ela está sendo derramada sobre você. Agora escute: existem 3 pessoas que são reverenciadas pelo judeu. Apenas essas 3 pessoas. O judeu, ele tem essas pessoas como referência bíblica. O primeiro, diz a Bíblia, que é Abraão. Diga Abraão. Abraão é considerado para o judeu o pai da nação de Israel. O segundo e não menos importante é Moisés. Diga comigo, Moisés. Moisés é o libertador, aquele que libertou o povo do cativeiro do Egito e levou ele para uma terra que Números capítulo 13 identifica como terra que mana leite e mel. Ele não é apenas o libertador, mas ele também o legislador, aquele que apresentou as leis levíticas para poder trazer ordem à nação. Existe também um terceiro nome, reverenciado pelo judeu. O seu nome é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora, o interessante é que Davi não é reverenciado pelo judeu por ser o homem segundo o coração de Deus, Bruno. Ele é reverenciado pelo judeu por ser o maior rei da história de Israel. Nunca houve, antes de Davi nem depois, um rei que venceu
todos os inimigos, que limpou todas as nações que estavam diante dele, como rei Davi. É interessante que Davi, ele é tão expressivo e tão importante, que Jesus é chamado biblicamente de filho de Davi. O próprio Deus faz uma promessa para Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 7, ele faz questão de dizer: sobre o trono de Israel haverá um descendente da casa de Davi, e ele se assentará para sempre no seu trono, estabelecendo Jesus como descendente de Davi. Quando o anjo visita Maria, aquela que é chamada de mãe de Jesus, uma mulher extremamente virtuosa, em Lucas no capítulo 1, o texto diz que ele diz assim sobre Jesus: e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno, e jamais terá fim. Diga comigo, glória a Deus. Agora, o que poucos sabem é que Davi, ele recebe 3 medidas de unção. Nós nos lembramos sempre de uma medida, mas eu preciso que você entenda. Olhe para cá, me dê a tua atenção. Esta palavra será responsável. Eu passei mais de 12 horas ontem no quarto, não estou dizendo para aparecer, pedindo a Deus uma instrução, para que a gente depois do profetiza, começasse a caminhar debaixo dela. E o Espírito de Deus me visitou depois das 7, 8 horas da manhã, até as 11 da noite dentro do quarto. O Senhor falou ao meu coração: diga aos meus filhos que sem a unção que eu vou derramar no domingo, não chegarão no ano do crescimento que eu prometi. Tudo o que você precisa nesta noite, não é de uma palavra elegante, você precisa de uma unção da parte de Deus. Agora escute, Davi recebe 3 medidas, ou 3 níveis de unção. O primeiro nível de unção que ele recebe foi na casa de Jessé o belemita, o seu pai, em 1 Samuel no capítulo 16, no versículo 8, quando Samuel vai até a casa de Jessé, e ele libera sobre Davi uma unção. Agora preste atenção, a primeira unção que Davi recebe é a unção profética. Diga comigo, unção profética. Quando ele é ungido perante o seu pai e os seus irmãos, que é um nível de unção. A segunda unção não está em 1 Samuel, mas em 2 Samuel no capítulo 2, no versículo 4, quando Davi agora, ele não é ungido pelo profeta, mas ele é ungido pelos anciões de Judá. Olhe para cá, Davi agora está sendo ungido, não na presença do seu pai, não na presença dos seus irmãos, mas ele está sendo ungido diante e na presença da sua tribo, a tribo de Judá. Os anciões agora estão liberando sobre ele um segundo tipo de unção. Diga comigo, a unção real. Ele está recebendo a unção real. A primeira unção, a unção sacerdotal. A segunda unção, a unção real. Agora, existe um outro nível de unção, que está em 2 Samuel 5:3, 3 capítulos para frente. Quando Davi agora está sendo ungido por todos os anciões, na presença de toda a nação. Esta unção, ela é chamada de unção sacerdotal. Diga comigo, unção sacerdotal. Olhe para cá. Agora eu vou aplicar essa palavra e você vai entender aonde o rio de Deus vai nos levar. Primeiro, ele recebe na presença do pai, irmãos, dentro de casa, a unção profética. Segundo, diante da sua tribo, ele recebe a unção real. Terceiro, diante da nação e de todas as autoridades, ele recebe a unção sacerdotal. Agora olhe para cá. Entre a primeira unção e a segunda unção, nós temos uma lacuna temporal, uma divisa de tempo,
de aproximadamente 15 anos, e eu quero fazer um adendo aqui. Muitas vezes você recebe uma unção na segunda, e tomado de expectativa para viver na terça-feira, você fica frustrado. Davi recebeu uma unção que só se cumpriu 15 anos depois. Pastor, eu não entendi, eu vou explicar. A Bíblia diz, através de Salomão, que o tempo e o modo que aponta para método pertence ao Senhor. Por isso compreenda uma coisa: Deus é o Deus da profecia, mas também é o Deus do tempo. É Ele que sabe o tempo certo, para que Ele possa entregar a promessa na tua mão, para que você não coloque tudo a perder. Pastor, o que eu faço para Deus começar a trazer à existência a promessa que Ele disse a meu respeito, para que eu não fique como Davi esperando 15 anos, quando Deus fala assim para você: você vai abrir uma multinacional, você vai ser um ano de governo na cidade de Goiânia, na nação brasileira, você vai alcançar nações. Sabe o que você tem que fazer? Não é ficar orando, é se preparar. Porque nós somos ousados na oração, mas distraídos na preparação. Tem muita gente que recebe uma palavra e não se posiciona. Quando você posiciona, você está dizendo para o céu: eu acredito tanto nessa palavra, ao ponto de começar a me mover. Antes que ela se cumpra, eu vou começar a me mover, eu vou começar a me mover, eu vou começar a me mover. 5 anos atrás, Deus me visitou e disse: se prepara, entra para o teu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Fecha a porta do teu quarto, entra para o secreto que eu vou te ensinar a palavra. Eu era amante da oração, mas distraído na preparação da palavra. Eu não sabia 5 textos de cor, eu não tinha revelação da palavra, mas Ele falou assim: eu estou te entregando uma comunidade na cidade de Goiânia, começa a se preparar. Sabe o que eu fiz? Eu entrei para o quarto e comecei a decorar a Bíblia. Comecei a buscar na presença do Senhor entendimento da palavra. Comecei a me preparar. Teve dias que eu falava: Deus, eu não tenho uma ovelha para cuidar, para que eu estou recebendo conhecimento? E o Senhor falou: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Continua treinando, continua preparando, continua se qualificando, continua orando, continua jejuando. Alguém disse para mim, há uns 5 anos atrás: Deus liberou uma palavra grandiosa sobre mim. Eu falei: foi? Está gravado, tem um vídeo meu aqui sobre isso. Eu falei: foi? Que palavra foi essa? Que eu vou ser um homem de governo, dono de uma grande multinacional. Eu falei: tem quanto tempo? Ele me falou na época, parece que tinha 5 anos. Eu falei assim: já fala inglês fluente? Não, não vai viver desse jeito, não vai viver. Nós somos espirituais demais. Nós somos tão espirituais ao ponto de ficar sentado com o braço cruzado, esperando a profecia se cumprir. E eu quero ser verdadeiro profeta, homem de Deus, pastor que ama a tua vida nessa noite, e te dizer: você não vai viver o que Deus disse, se você continuar de braço cruzado no ano de 2024. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Agora escute, presta atenção. A primeira unção, ele recebe 15 anos depois, ele recebe a segunda. 7 anos depois, ele recebe a terceira unção. A primeira unção, diga comigo, unção profética. Unção o quê? A segunda unção, unção real. Unção o quê? A terceira unção, unção sacerdotal. Unção o quê? Escute, vou explicar. A primeira unção, a unção profética, é quando Deus levanta uma boca dele para dizer: filho, eis que te digo, prepara as malas, a América te espera, eu vou te usar, vou te abençoar naquela nação. Aí você fica cheio de calafrio e fala: sim ou não? Essa é a unção profética, aonde Deus está te prometendo o que você vai viver. Pastor, qual é a certeza que essa palavra vai se cumprir? Da parte de Deus 100%, porque ela está pronta.
Isaías 55:11 diz: toda palavra que sair da boca do Senhor, não é da boca do pastor, não voltará para si vazia, mas cumprirá o propósito pela qual ela foi liberada. Pela força do meu braço, eu jamais seria pastor dessa comunidade. Preste atenção nisso. Você jamais vai viver o que Deus te prometeu pelas forças do seu braço. Você vai ter que aprender a confiar na palavra que Deus liberou sobre você. Você vai ter que aprender a confiar na palavra que foi liberada sobre a sua casa, sobre a sua família. A primeira unção, ele está dizendo: Davi, eu estou te ungindo para ser rei. Diga comigo: a unção profética é a unção para ser, é a unção para. A unção real é a unção para exercer. Diga exercer. Essa é a unção que Deus vai liberar sobre você, para que você tenha capacidade para executar aquilo que ele profetizou. Quando Davi recebe a unção real, ele está se sentando em uma cadeira real. Ele está sentando na cadeira para poder cumprir o primeiro estágio da profecia. A terceira unção, a unção sacerdotal, é a unção que Deus está liberando sobre você para te fazer crescer. Alguém está aqui? Diga glória a Deus. Ser, fazer ou exercer. Terceiro, crescer. Deus está liberando uma unção para poder te fazer viver aquilo que Ele te prometeu. 2024 não passa como um ano desapercebido na sua história. Deus vai marcar a tua história para sempre. Vai ser o melhor ano da tua existência, o ano de 2024. Deus está habilitando você espiritualmente para poder viver os seus melhores dias, e Ele está dispensando sobre você uma unção sacerdotal para que você cresça para a esquerda, para a direita e viva aquilo que é chamado de inexplicável. Eu sinto Deus movimentando sobre essa casa. Eu sinto o Espírito de Deus marcando pessoas aqui. Eu sinto o Espírito de Deus, não é uma brincadeira que eu estou dizendo, não é para te impressionar. Eu sinto o Espírito de Deus marcando pessoas nesse lugar. Agora escute. 3 lições eu aprendo com cada unção que Davi recebeu, e agora eu quero que você prepare teu coração e guarde essa palavra. Ela vai dirigir os seus próximos 12 meses. Sem esta unção, você pode ter nome, pode ter dinheiro guardado, você não vive o que Deus te prometeu. Primeiro, o que eu aprendo com a unção profética? Olhe para cá. Quando Davi recebe a unção profética, a Bíblia diz que nada mudou. Ele recebe na casa do seu pai, na presença dos seus irmãos, que aponta, pastora Márcia, para um nível de autoridade. Porque tem nível de autoridade, pastora Márcia, que ele não consegue extrapolar as paredes de casa. Esta é a unção que ele está recebendo. É aquela que não consegue extrapolar as paredes da própria casa. É o primeiro nível de autoridade. Aquela que você tem autoridade para exercer dentro da sua casa. Davi, ele recebe essa unção. E quando ele recebe essa unção, a Bíblia diz que na segunda-feira, o menino que era pastor de ovelha, ele volta para o pasto. Ele vai pastorear as ovelhas. Só que a Bíblia diz que quando Davi entra no pasto, ele não entra mais da forma que ele entrava, porque a palavra de Deus diz: e a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi.
Davi era o mesmo homem, com a mesma fisionomia, mas Davi agora estava entregue na mão do Espírito Santo. Olhe para cá. Você sabe o que significa no grego a palavra apoderar? Significa aquele que se entrega ao governo de alguém, aquele que se entrega ao comando de alguém. O que a Bíblia está dizendo é que a partir daquele dia, quem passou a governar a vida de Davi não era Davi, mas era o Espírito Santo. E vai uma palavra aqui para você: tem muita gente que ainda não está vivendo os seus melhores dias, não é porque não tem uma palavra, porque você tem uma palavra, mas é porque você não está permitindo que o Espírito de Deus se apodere de você. A pergunta que não quer calar é: quem governa quem? Quem governa tem. Guarde essa frase: depois de ungido, você nunca mais vai ter vontade própria. Eu vou repetir: depois de ungido, você nunca mais vai ter vontade própria. Meu filho Caleb, eu disse pela manhã, ele me fez uma pergunta hoje dentro do carro: por que que eu não uso o meu talento para ficar milionário? Ele falou: pai, o senhor fez milhares de cursos, você estudou, você fez isso, você se preparou, por que que o senhor não está fazendo isso para nós? E eu disse para ele: filho, depois de ungido, ungido não tem vontade própria. Enquanto você não entender isso, você vai continuar batendo a cabeça para a esquerda e para a direita, porque Deus te ungiu e você insiste em ficar fazendo aquilo que está no teu coração. Pastor, você não entende, só não está na minha pele. Ah, é? Você não entende, pastor? Eu tenho um plano quase que perfeito, pastor. 2024 é o meu ano, eu tenho um projeto grandioso. Se eu abrir mão do meu projeto, pode ser que não dê certo aquilo que está no coração do Senhor. Aí o profeta Isaías se levanta e libera uma sentença sobre mim e sobre você, dizendo assim: eis que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos são como os seus caminhos. E para você que acha que Deus tem um planozinho frajudo para você, Ele está dizendo: assim como os céus são maiores do que a terra, o meu pensamento são maiores do que os seus pensamentos, e os meus caminhos maiores do que os seus caminhos. Ele está dizendo: esse plano que você criou é muito inferior ao plano que eu estabeleci sobre a sua história. Está na hora de entregar o comando da tua existência para o Espírito Santo. Sabe o que eu aprendi? Não existe plano B, não existe plano C. Ah, se acontecer alguma coisa, aconteceu, meu irmão, meu pai vai cuidar de mim, meu pai vai cuidar da minha casa, está tudo certo. Eu aprendi a depender de Deus. Depois de 1 ano e 3 meses de comunidade de fé, eu aprendi a viver pela fé. Eu aprendi a confiar nele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aprenda a confiar em Deus. Você não entra nos seus melhores dias confiando nos seus planos, você só entra nos seus melhores dias confiando no plano do eterno. Escute, assim diz o Senhor: eu sou o Alfa, mas eu também sou o Ômega. Ele está dizendo: eu estou aqui no começo, mas também estou no teu final. O que ele está dizendo é: eu já estou no final da tua história, por isso eu estou dizendo: anda atrás de mim, porque eu vou te guiar pelo melhor caminho. Você está aqui, pelo amor de Deus, diga glória a Deus, vai. Agora escute, olha que incrível. Quando você recebe a unção, você precisa entender duas coisas: que a unção, ela vai trazer problemas. Diga amém. Você está achando que a unção é a capacidade para você ficar andando assim? Glória. Tem uns irmãos que é cheio de Espírito Santo. Você passa no carro e ele está, glória a Deus. Como é que você está, vaso? Glória a Deus. Não dá para ser verdadeiro não, querido. Está todo dia, glória a Deus. Tem dia que eu estou no céu, mas tem dia que eu estou na terra.
Só que quando eu estou à terra, eu aprendi, eu não falo para ninguém que não pode resolver os meus problemas. Quando eu estou na terra, aquele cantinho que me aguarda, ou aquele dali, ó, vou chorar ali até Deus mudar o meu interior, porque Deus não precisa mudar a realidade, Deus só precisa mudar a sua visão. Você está aqui pelo amor de Deus? Então pode aplaudir, vai. Olhe para cá. Duas coisas vão acontecer com a unção, e eu quero acelerar aqui, porque eu estou além do tempo. Olhe para cá, e eu preciso despejar essa palavra sobre você. Olhe para cá. A primeira coisa que vai acontecer, quando você receber a unção, você vai atrair. Primeiro, quando Davi recebe a unção, o primeiro problema que acontece, ele atrai gigantes. A unção vai atrair gigantes até você. A unção vai atrair gigantes até você. Pastor, me dá uma unção. Me dá uma unção. Você está dizendo, me dá gigante. Me dá gigante. Me dá gigante. Só que eu tenho uma notícia bíblica para você. Todos os gigantes que se levantarem irão cair por causa do poder de Deus. Segundo problema, Davi, por causa da unção, ele teve que enfrentar gigantes, e ele teve que lidar com ciúmes do rei Saul. Presta atenção, Davi é quem aqui? Diga, Davi é um pastor que está no pasto. Diga, fala, pastor no pasto. Aonde Saul está? Diga, no palácio. Você já viu alguma vez quem está no palácio se preocupar com quem está no pasto? Mas por causa da unção, até o palácio vai te perseguir. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Até o palácio vai perseguir você por causa da unção. Eu demorei a entender, pastora Márcia, por que desde garoto, imagina um menino pobre, a bolacha lá em casa, quando a gente pegava 2 recheadas, era uma por mês, 50 centavos, lembra até hoje, nós éramos 4, eu morava de favor, quando eu pegava 2, se você desse sorte, você pegava 3, o dia que eu conheci a pastora Jordana, eu falei, meu Deus, minha sogra está ali, cheguei na casa da minha sogra, você não vai lembrar disso não, só nós que é atingido que lembra, cheguei na casa da minha sogra, irmão, não estou brincando não, anos de tribulação, não comia doce, não dava certo. O dia que eu cheguei lá, meu cunhado, não estou brincando, ele pegou, abriu um armário cheio de passatempo, pegou uma e jogou em cima de mim. Eu não sabia lidar com aquilo. Eu olhei para ela e falei assim, será que eu vou ter que dividir com todo mundo? Não sabia lidar com a grandeza de ter uma passatempo só para mim. Era dureza. Só que um monte de gente queria vestir igual eu, e falar igual eu, e fazer as coisas que eu fazia. Por quê? Porque a unção vai fazer as pessoas quererem não aquilo que você tem, mas aquilo que você é. Tem gente que mora numa casa superior à sua, tem o carro dos teus sonhos, mas que te persegue, porque no fundo, queria carregar a unção que você carrega. Agora, é interessante porque a unção também, ela gera uma coisa, diga comigo, a unção gera proteção. Gera o quê? Saul é um homem de governo, que carregava a espada. Espada aqui aponta para perseguição. Então Saul é um homem que perseguiu a Davi durante 15 anos, olha para cá. Durante 15 anos, Saul perseguiu a Davi. Mas durante 15 anos ele perseguiu e não conseguiu alcançar, porque a unção vai te proteger de todos os seus inimigos. A unção que você está recebendo vai te proteger de todos os adversários. Saí da igreja aqui no domingo não, na sexta-feira, fiquei aí no escritório das 7 da manhã até as 11h30, atendendo os ministérios. Não tinha comida, eu saí com fome. Você já comeu com fome? Você come qualquer coisa, gente, não faça isso. E eu vendendo aqui no altar que nós temos que ser saudável, e comendo sanduíche do Burger King, olha só. Passei ali e falei assim, uai, vou entrar aqui.
Entrei e só tinha eu. Na hora que eu olho, um motoqueiro com a esposa começou a brigar comigo. Rapaz, estou cansado. Eu abri o vidro, falei, amiga, eu não sei o que eu fiz, mas me perdoa. Ele, não perdoa não. E começou com agressividade. Eu falei, rapaz, olha o risco de eu dar um testemunho aqui, misericórdia. Olha o que a unção faz. Um rapaz de outra igreja grande de Goiânia, que me conhece pela internet, me viu. Saiu correndo, pastor, como é que você está? Está precisando de alguma coisa aí? Posso entrar no teu carro? Abriu a porta, nunca vi na vida. Entrou no meu carro, falou, e aí, está precisando de alguma coisa? Não, querido, está tudo bem, glória a Deus. Não, vou acompanhar o senhor, até o senhor pegar seu sanduíche e ir embora. O senhor deve estar cansado. O senhor estava na igreja? Eu falei, estava na igreja. Estava atendendo o povo, né? Está cansado, não está? Eu falei assim, estou um pouquinho cansado. Vou ficar aqui. Rapaz, não dá, né? Cansado, tem que passar com isso. Vou ficar. E um cabra desse tamanho. E eu falei assim, a unção atrai segurança particular. Você não está entendendo. A unção vai te proteger. A unção vai te guardar. Olhe para cá. Davi está escondido na caverna. Onde? Só que de repente, imagina comigo a cena. Saul entra com soldados na caverna. A Bíblia diz que Davi vê a Saul, mas Saul não vê a Davi. Eu aprendo um princípio aqui. A unção vai te tornar invisível para te proteger. Nesses próximos dias, eu declaro a tua casa escondida de todo homem sanguinário, de todo homem maldoso, de todo trapaceador. Eu declaro o teu nome, tudo que você leva, guardado debaixo das asas do Altíssimo. Quem está aqui, diga bem forte, glória a Deus. Segundo, vou avançar aqui, irmãos, se eu preciso. Alguém me dá 10 minutos, amém? Glória a Deus, sim ou não? De verdade? Alguém? Vamos lá. Segundo, lição que eu aprendo com o segundo nível da unção de Davi. Diga comigo, unção real. A primeira unção é a unção o quê? Profética. Essa não custa nada, escute. Só que a unção real, essa custa, diga, custa tudo. A unção real, ela vai custar tudo para você. Porque a unção profética, Deus está liberando o que você vai viver. Mas a unção real é a habilitação para você já exercer o que Deus te prometeu. Essa unção vai te custar tudo. Ela custou para Davi 15 anos de perseguição e afronta. 15 anos de perseguição e afronta. Se Deus te prometeu algo grande, eu vou dizer como profeta, você vai passar nos próximos dias por testes que poucos irão passar. Você vai passar por testes que poucos irão passar. Sabe quando você ligar para o teu melhor amigo, aquele camarada, aquele amigo mais chegado que irmão, sabendo que ele vai te ajudar na tua demanda, e ele fala não, não é ele falando não, é Deus endurecendo o coração de Faraó perante Moisés. Porque Deus precisa treinar você, Deus precisa testar você, Deus precisa habilitar você. Agora sabe o que eu acho incrível? Davi teve a oportunidade de matar o seu adversário Saul por 2 vezes. Só que ele entende que quando Deus entregou Saul nas suas mãos, não foi para ele exercer e matar a Saul. Deus entregou Saul nas suas mãos para testar o seu coração, para ver se ele era digno do reino. Quando ele está diante de Saul, podendo matar Saul que estava dormindo na caverna, Davi olha para Saul e exerce misericórdia. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Nos próximos dias, quando Deus entregar os teus inimigos nas suas mãos, não é para você matá-los, não é para você humilhá-los, mas é para você exercer misericórdia, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Quem está aqui, diga glória a Deus.
Tem muita gente que já fez mal contra mim, e eu tenho uma elegância, irmão. Eu abraço, dou beijo, sou elegantérrimo, porque eu entendo que quando Deus me entrega aqueles que me prejudicaram, é para que eu exerça a mesma posição que José exerceu diante dos seus irmãos, que eu bata no peito e diga: Deus me abençoou para que eu possa ser uma resposta na sua vida. Deus vai te abençoar, não é para você bater no peito e falar assim: Deus é comigo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, 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 é para você bater no peito e falar: Deus me levantou para que eu seja uma resposta até mesmo para os meus inimigos. Quem está aqui, diga glória a Deus. Sabe o que eu acho estranho? Quando Davi recebe o segundo nível de unção, e eu quero terminar aqui, olhe para cá. Quando ele recebe o segundo nível de unção, Deus tinha prometido para ele ser rei de Israel, diga rei de Israel. Só que quando ele recebe o segundo nível de unção, a unção real, Deus não entrega para ele o reino de Israel. Deus entrega para ele as duas menores tribos de Israel, para que ele possa reinar sobre ela. Que tribo é essa? Judá e Benjamim. Deus entrega para ele algo tão pequeno que poderia ser chamado de resto. Davi poderia bater no peito e falar assim: não quero, porque não foi o que Deus me prometeu. Mas Davi assume o trono como se fosse algo grande demais, e diz: eu vou dar a resposta certa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe o que o Senhor me disse quando eu estava orando ontem? Ele falou: tem muito filho meu que não entendeu os princípios do reino. O maior não é o maior, mas é o menor. Para crescer você vai ter que aprender que você precisa diminuir. Para você subir você tem que descer. E para você poder viver, você precisa morrer. Você precisa entender que não tem como você ganhar se você não aprender a perder. Davi entende um princípio, que ele, se for fiel no pouco, Deus colocará ele sobre o muito. Eu estou cansado de ouvir gente no meu gabinete dizendo: Deus não abriu a porta que Ele me prometeu. Está desempregado há quanto tempo, queridão? Há 7 meses. 7 meses! 7 meses! Entra pela primeira porta. Deus vai entrar com você. Deus vai visitar a tua humildade. Deus sabe que você está entrando numa porta menor do que a porta que Ele te prometeu, mas Ele está te espremendo para testar o teu coração. Você precisa entender que quando você for aprovado, você é promovido. Você está aqui, pelo amor de Deus, fica de pé em nome de Jesus. Ah, não foi a porta que Deus me prometeu. Entra por ela. Deus está te testando. Deus está te espremendo. Mateus 25, 23. Disse o Senhor: bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Posso deixar aqui uma dica para 2024? Sim ou não? Tem muita gente que nunca foi testada, que nunca construiu nada, e que fica dando pitaco na tua construção. Não escute conselho de quem não constrói nada e só fica desconstruindo aquilo que Deus está fazendo na sua história. Está cheio de gente que não constrói nada e está dando pitaco na tua construção. Você entrou pela porta pequena porque a grande não abriu. Larga de ser bobo, rapaz. Esse empreguinho aí de meia tigela, entra pelo empreguinho de meia tigela, porque Deus vai entrar com você. A mão de Deus vai se estender sobre você. Uma unção nova virá sobre você, e a glória de Deus vai se manifestar na sua casa. Pastor, por que eu tenho que ser testado? Por que eu tenho que ser testado? Diga comigo, por quê? Mais forte, por quê? Porque o resultado do esmagamento da azeitona é a produção do azeite. Sem dor não tem unção, e sem unção não tem promoção. Tudo que você precisa nesses dias é aceitar a dor,
é aceitar o treinamento para que Deus produza em você a unção necessária para que você entre no melhor ano da sua história. Quantos pode aplaudir bem forte o Senhor? Vai! Glória a Deus. Quantos estão nos visitando aqui? Cadê você? Já vou orar para terminar o culto. Cadê? Você que está nos visitando, quando terminar o culto aqui, não é mais um culto não, fica tranquilo. Mas ali atrás nós temos um casal. Aquele casal ali, casal 20 ali, de pastores, que está aguardando vocês, para poder presentear vocês com uma lembrancinha da nossa comunidade de fé. Então não deixe de passar ali, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Lembre-se de compartilhar o nosso vídeo, para que a gente possa alcançar os perdidos, para a glória de Deus. Quantos recebem essa palavra, em nome de Jesus? Quantos acreditam de verdade que vão viver o ano da expansão, o ano do crescimento exponencial? Tudo que você precisa de unção. Você precisa mais de unção do que de fazer ligação para o seu melhor amigo, mais de unção do que de fazer empréstimo, mais de unção do que fazer parceria, mais de unção do que fazer network. Você precisa de unção para viver os seus melhores dias. Pai querido, na autoridade do teu nome, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos e declaro aberto um tempo de milagres nessa casa. Eu declaro que hoje está aberto o ano do crescimento exponencial nessa comunidade. Vamos viver aquilo que é chamado de escândalo da graça. Não tem a ver com merecimento, não tem a ver com habilidade, não tem a ver com força, mas tem a ver com a bondade e com a misericórdia do Senhor que está sendo despejada sobre nós. Eu declaro pelo poder da tua palavra que a unção que o Senhor liberou sobre Davi diante da sua tribo, diante dos seus pais e diante da nação, está sendo liberada sobre nós. A unção sacerdotal, a unção do crescimento exponencial, venha sobre o teu povo, pelo poder da tua palavra. Eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhe para cá. Olha o que o Senhor falou aqui agora no meu coração. Salmo 133, versículo 2. A Bíblia diz que o óleo desce sobre a cabeça, alcança a barba de Arão e alcança as vestes. Sabe o que o Senhor falou aqui agora? Que a unção que Ele liberou sobre essa casa, de crescimento exponencial. Humildemente, o cabeça aqui é Cristo, mas eu represento a igreja. A unção que Deus derramou sobre mim, agora ela vai descer sobre a liderança dessa igreja, que é a barba. E a unção que está descendo sobre a liderança dessa igreja, está descendo sobre a sua vida agora. A unção que nos atingiu, a unção vai atingir a tua casa. Ei, quem acha aqui que o pastor é corajoso de verdade? Quem quer entrar nessa dimensão de fazer coisas que poucos fazem? Estou falando de absurdo. Se eu falar de número aqui, você cai de costa. Você quer entrar debaixo dessa unção? Eu vou fazer uma oração e vou abençoar você. Mas você vai receber agora a unção que Deus derramou sobre mim, para que você viva um ano do crescimento exponencial. Nem você vai te conhecer a partir de hoje. Pai, na autoridade do nome de Jesus, a unção que o Senhor derramou sobre esta igreja, de crescimento exponencial, a unção que o Senhor derramou sobre mim, e que agora está descendo sobre a liderança desta casa, sobre a equipe de governo e sobre os líderes, eu declaro pelo poder da tua palavra, vai alcançar agora todas as casas aqui representadas. Eu profetizo pelo poder da tua palavra, que o sobrenatural se torne uma realidade nesse lugar. Portas se abram. Eu declaro pelo poder da tua palavra, que aquilo que é chamado de escândalo da graça, se torne uma evidência nesse lugar. Que esta casa
fique conhecida na cidade como um ambiente profético de sinais e maravilhas. Eu profetizo o ano do crescimento exponencial em todas as áreas da tua vida. Paizinho querido, eu abençoo cada um dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito venha sobre nós, e que a unção que eu carrego seja despejada do altar, e que nesses próximos dias, a começar de amanhã, sinais exponenciais da tua bondade explodam nesta casa, em todas as áreas, seja atingida a sua misericórdia, para que todos saibam que o Senhor é Deus deste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida, vai em paz. Me prometeu, não é homem pra mentir.